que é o reduflação. Alguém já ouviu falar sobre isso? Olá, minha amiga confeiteira, meu amigo confeiteiro, meus amigos curiosos que estão aqui junto com a gente no canal desde o primeiro vídeo. Quero agradecer vocês pela audiência. A gente tem tido bastante visualizações. Que bom que eu trabalho para trazer informação séria para vocês aqui. A minha ideia é trazer realmente um tipo de formação sobre a confeitaria, né? É um lado da confeitaria às vezes que a própria confeitaria não ensina, né? E nós vamos dar uma misturadinha aí nessa história de confeitaria com realidade, com economia do nosso país, né? Como que a gente pode melhorar os nossos resultados na confeitaria. E eu vim falar hoje para vocês de um desses temas. Os nossos últimos vídeos foram sobre especificamente 2 ingredientes, né? Os ovos e as farinhas. Depois nós vamos dar sequência a isso com outros ingredientes, mas hoje especificamente eu queria falar com vocês sobre uma questão que está, na verdade, deixando as pessoas de como um todo, tá? Não só os confeiteiros, não só as pessoas que têm empresa, enfim, a população como um todo, né? Está deixando as pessoas muito abandonadas a respeito dessa informação que a gente vai conversar hoje. Não sei se vocês têm acompanhado os telejornais, enfim, com algumas notícias sobre um tema importante que está acontecendo, que está sendo dito, que é o reduflação. Alguém já ouviu falar sobre isso? Se alguém ouviu falar, comenta aqui para mim, fala o que você entende sobre o assunto. Acho que é bacana a gente trocar ideias. Quem tiver mais informações, além do que eu falar aqui, é sempre bacana a gente dividir. Afinal, nesse fórum outras pessoas vão ler e a gente tem cada vez mais esse crescimento aí da nossa rede de informações do bem. Reduflação, gente, é um termo que está sendo muito comentado, principalmente nós, confeiteiros e empresários do setor alimentício, que temos como profissão parte da nossa composição do trabalho, fazer compras, né? A gente tem observado algumas mudanças de comportamento dos ingredientes que são oferecidos para a gente nos supermercados, nos hipermercados, enfim. Reduflação é um termo que nos traz algo de, eu acho assim, para mim, né, enganatório, né? É uma redução de quantidades e redução de ingredientes, né, para que não se tenha impacto na inflação. Então, de verdade, Cariza, me sinto bastante incomodada com esse termo reduflação, porque é uma maquiagem, né, é uma falsidade para manter as coisas como estão, só que essa conta é sempre nossa, né? A gente sempre acaba pagando essa conta. Isso é uma das coisas aqui no nosso país que me incomoda bastante. O empresário sofre tanto, tem tantos encargos, tem tanta despesa, tem tanta responsabilidade e ainda tem que se virar nos 30 para poder chegar a um denominador importante nos seus negócios, driblando uma enganação que os fornecedores tentam promover ao nos vender alguns produtos. Enfim, coisas que a gente tem que lidar nesse país, né? Não concordo, mas infelizmente a gente pode fazer algumas pequenas mudanças de comportamento para tentar fazer com que essas coisas mudem no futuro, mas não sei qual é o tamanho desse impacto para os fabricantes, né? Então nós vamos falar sobre a reduflação. O que está acontecendo no mercado? Alguém já percebeu que alguns produtos estão mudando de peso, nitidamente mudando de peso nas gôndolas? Algumas embalagens elas estão exatamente do mesmo tamanho, exatamente iguais, poucos milímetros de diferença, a gente nem percebe. Porém, quando você vai olhar lá embaixo no rótulo,
tem uma sinalização de redução do peso, ou pior, uma sinalização de mudança de ingrediente, que é muito ruim para nós confeiteiros, por exemplo. Mudança de ingrediente é um negócio altamente problemático para nós, que dependemos de alguns espessantes para chegar num resultado bacana, né? Mas nós vamos falar sobre isso aí mais adiante. Então, assim, quem não percebeu que essas coisas estão acontecendo conosco todos os dias, nos supermercados, nas feiras em menos quantidade, porque o peso é real, mas nos supermercados principalmente, nós estamos o tempo todo lidando com detalhes minuciosos nos rótulos dos produtos, que se a gente não se atenta, a gente às vezes até acaba levando o gato por lebre para casa. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque essa mudança dos pesos e dos ingredientes, por incrível que pareça, pessoal, ela é legal. Também não me conformo com isso, mas ela é legal. Desde que a empresa respeite algumas regras estabelecidas pelos órgãos organizadores, né, dessa questão dos rótulos. Por exemplo, eles coloquem a mudança efetivamente de um peso para outro bem evidente no rótulo, numa parte bastante visível, em caixa alta, que a gente chama, que é a letra maiúscula e negrito, e com bom destaque, eles podem mudar os pesos das embalagens. Só que assim, o que me deixa mais indignada é que o peso mudou pouquinho e a embalagem continua a mesma, né? Eu vou falar de alguns casos para vocês, vocês vão identificar e vão tentar chegar comigo aqui nesse consenso, porque eu acho que está todo mundo passando por isso, né? Então, algumas coisas, mudanças sensíveis de 20 gramas, 30 gramas estão acontecendo nos rótulos dos produtos, e às vezes nós que ainda compramos em pequena quantidade, temos uma confeitaria caseira que usa esses ingredientes comuns do supermercado, somos obrigados a comprar mais de um produto para chegar no peso que a receita nos solicitava. Por exemplo, uma receita que solicite 400 gramas de leite em pó. Ok, você chega lá no supermercado, vai pegar uma lata de leite em pó ou um pacote e vai achar que está tudo bem. Ali, teoricamente, desde que você se conhece por gente, tem 400 gramas de leite em pó. Só que não. Tem uma péssima notícia para te dizer. Até nisso estão mexendo. A partir de agora, já vi alguns produtos que tem 380 gramas de leite em pó ao invés de 400. Então, o que você faz com a sua receita? Você vai ter que reduzir proporcionalmente para chegar naquele peso de leite em pó, você vai ter que comprar 2 latas de leite em pó por causa dessas 20 gramas. Olha o tamanho desse pepino, né? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que a gente, além da gente ter que estar atento e não ter surpresinhas na hora de realização das nossas receitas e não ter impacto também alto nos nossos produtos, porque ao invés de comprar uma lata, se você compra 2, isso já impactou na sua receita, né? Mesmo que você tenha uma sobra, isso já impactou muito na sua receita, né? Na hora de fazer a sua lista de compras, ela não vai custar X, ela vai custar X mais alguma coisa, né? Então é isso que eu quero mostrar para vocês, que a gente vai ter que mudar alguns hábitos, talvez, para a gente conseguir sobreviver nesse mar de lama todo. E infelizmente ou felizmente, algumas marcas a gente vai ter que trocar, algumas coisas a gente tem que mudar. Dizem os especialistas em economia que o correto mesmo seria realmente a população começar a observar muito mais essa mudança dos pesos e meio que boicotar as marcas que estão fazendo essas reduções, trocando de marca pelas que ainda não fizeram. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, tem que estar muito de olho para a gente não levar para casa ingredientes que não vão nos atender, pagando muito mais caro por isso, mesmo sem perceber. Eu anotei algumas coisas para falar para vocês aqui. E assim, né, a gente pode ficar indignado, achar que isso não pode, mas infelizmente vários especialistas do setor
já se pronunciaram que pode sim, que é possível eles estarem fazendo isso, desde que comunicado corretamente. Só que como a gente tem o costume de olhar a embalagem, já saber o produto que a gente vai levar e simplesmente botar no carrinho, nem conferir, a gente realmente está sendo surpreendido ao chegar em casa ou ao pesar o ingrediente para fazer uma receita. Isso é que eu não acho justo com a gente, sabe? Então, assim, pelo menos eles têm que manter essa transição de mudança de peso nas embalagens durante 6 meses. Só que quem é que controla isso? Eu não controlo, não sei nem, às vezes eu nem olho o rótulo do que está escrito ali, quanto mais se está usando isso há 6 meses. Né? Tomara que os órgãos estejam de olho nisso, porque realmente é uma coisa que incomoda muito as pessoas que sobrevivem da confeitaria, da gastronomia e tem que comprar ainda em pequenas quantidades, né? Porque a nível profissional isso está acontecendo de outra forma, né? Os ingredientes estão subindo. Por quê? Porque uma embalagem de 1 quilo, de 5 quilos, ela é sempre uma embalagem de 5 quilos de 1 quilo no nível profissional, no nível de confeitaria profissional. Então, mesmo que tenha que aumentar o preço, eles não vão mentir o peso para o confeiteiro, que depende daquilo profissionalmente para fazer suas massas em escala industrial. Então, teoricamente, eu ainda não vi nenhuma mudança dessa acontecendo em nível industrial. Se alguém souber, comenta aqui, bota no canal que nós vamos discutir sobre o assunto. E eu acho, gente, que a gente tem que cada vez mais fazer com que essa informação se pulverize, sabe? A gente tem que parar de aceitar certas coisas e de ficar quietinho com certas coisas e não reagir de forma alguma, ficar sempre como um cordeiro aceitando tudo que fazem com a gente e a gente sempre lá se virando nos 30, fazendo de tudo para conseguir vender as nossas receitas, vender os nossos produtos, mesmo tendo alguém sempre puxando o nosso tapete. Eu acho que a gente tem mais é que divulgar essa informação a todo custo e fazer com que as pessoas e as marcas entendam que esse tipo de prática não é mais aceito no Brasil. A gente tem que mudar o nosso posicionamento como cidadãos. É isso que eu acho, tá? Bom, mas o que tem mudado, então, nessas categorias, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que tem mudado. Quem nunca percebeu que antigamente as barras de chocolate, eu nem tenho aqui para mostrar para vocês, porque é antigamente mesmo, elas vinham com pelo menos 200 gramas de chocolate. Por que eu lembro disso? Porque, como eu contei minha história para vocês, quando eu era adolescente, eu fazia doces para vender, fazia coisas para vender e, lógico, eu não tinha um capital muito grande, eu trabalhava com o dinheirinho que eu tinha, com o que eu recebia do cliente para fazer a receita para entregar. Né? Então, eu comprava pequenas quantidades mesmo para executar e entregar. Então, às vezes, eu me via obrigada a correr, fazer uma emergência no supermercado, comprar aquelas barras lá, sei lá, de chocolate amargo de 200 gramas, para fazer uma receita de mousse, para fazer um ganache. Eu sabia que vinham 200 gramas. Ok, pesava, ok. Porém, o tempo foi passando, esses 200 gramas se tornaram 160, depois se tornaram 90, tem barras hoje de 90 gramas, com o mesmo tamanho da de 200. Pasmem, elas estão uma folhinha fina, tá? Ali quase já não tem mais chocolate. E você vai no supermercado, de repente lá com uma receitinha mais caseira, que não tem pesos e medidas e tal, e vê lá 2 barras de chocolate amargo. Você vai lá, pega na prateleira, 2 barras de chocolate amargo. Só que quantos gramas tem essa barra? Hoje, 90. E 200 gramas era o peso original. E se essa receita estava escrito há muito tempo atrás e ela te pede 400 gramas ao invés das 180 que você está levando? Aí você já errou sua receita, né? Então, o que eu peço para vocês primeira coisa, né, que eu sempre vou falar disso, sempre vou falar para todo mundo que quer ganhar algum dinheirinho, mesmo que não queira ser um confeiteiro profissional, mas que ganhar uma rendinha extra. Pelo menos tenham em casa uma balança caseira para você pesar os ingredientes, fazer o mise en place antes de começar suas receitas, sem surpresas, tá? Colher medida, xícara medida, um monte de coisas que você precisa ter na sua casa para você começar a ganhar dinheiro direito. Então, gente,
o que é importante sobre isso tudo, né? Falar sobre essas mudanças dos ingredientes. Eu estou alertando vocês para que vocês comprem direito, comprem melhor e tenham lucros no final dessa linha, né? Então, os chocolates estão sendo um dos alimentos que mais estão sofrendo com essa redução de peso, tá? E eu digo mais, nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas, por exemplo, as bolachas estão reduzindo os pacotes assim sensivelmente. Elas, ao invés de diminuírem a extensão do pacote para você não achar que tem menos, elas continuam na mesma extensão, só que elas diminuem o diâmetro da bolacha. Então, o peso diminui automaticamente e você vai ter uma compra de, ao invés de, sei lá, 300 gramas de bolacha, você vai ter 290, 280, 270 gramas de bolacha. Tá escrito na embalagem? Até tá. Só que a gente está acostumado com a embalagem, está acostumado com o tamanho, a gente simplesmente pega na prateleira e coloca no carrinho. E é isso. Só que estão nos assaltando. Essa que é a verdade. Eu acho, tá? Minha opinião. Bom, outro item que está assim, extremamente polêmico. Leites condensados. Tem uma infinidade de vídeos aqui na internet, dos confeiteiros, do pessoal que faz doce para vender, enfim, falando das qualidades dos leites condensados, dos preços dos leites condensados e principalmente das mudanças de teor de gordura do leite condensado, tá? O que acontece? Gente, o leite condensado tradicional, ele é o leite condensado de 8% de gordura. Esse é o teor de leite condensado que a gente precisa, por exemplo, para espessar um creme, para espessar um brigadeiro. Para outras aplicações, tranquilo, qualquer leite condensado pode resolver. Mas enfim, o que a gente está falando é do que era e do que é. Antes, a gente tinha só a palavra leite condensado. Pô, ninguém ficava olhando teor de gordura, nada disso. Só que tudo mudou. Agora a gente tem o de 8%, a gente tem o de 6%, que são os semidesnatados. A gente tem os desnatados, que estão dizendo que é 0% de gordura, mas que não é 0%. Geralmente tem uma tolerância aí de 1 a 2% de gordura, né? Tem os lights, que estão uma redução considerável aí de açúcar e de gordura. Então assim, a gente fica perdido nesse mar de percentuais de gordura. Agora, o que nos leva a crer que está acontecendo? Óbvio que o preço do leite influi na produção do leite condensado, né? E o leite com mais gordura, ele teoricamente gera um produto mais caro do que um leite já com menos gordura, ou até alguns que eu vou estar falando para vocês que não são leites, tá? Tem um monte de composto lácteo sendo vendido como leite condensado, na mesma caixinha, com a mesma carinha do leite condensado tradicional. Só que você vai olhar lá embaixo, está escrito mistura láctea condensada, não sei das quantas, tá? Um percentual quase zero de gordura, ou seja, esse tipo de mistura não vai espessar os seus doces e as suas sobremesas da mesma forma que um leite condensado de 8% de gordura. Ou até vai, desde que você coloque um aditivo espessante para aquilo, um amido, um trigo, seja lá o que você vai usar para espessar. Só que aí, gente, a gente já começa a perder qualidade, né? Você ganha de um lado e perde do outro. Perde a qualidade, tem que enfiar um outro ingrediente na receita que não tinha, né? Então, isso tudo impacta sim na nossa vida, por exemplo, enquanto confeiteiros ou enquanto curioso que quer começar na confeitaria. Prestem muita atenção sobre isso, tá? Ler rótulos é primordial, saber quanto você está levando, ter mais ou menos, lógico, isso vai ficando automático, mas ter mais ou menos isso na sua cabeça. Puxa, da outra vez eu paguei tanto nesse leite condensado aqui nesse lugar, então agora não tá legal. Vou procurar uma outra oferta em outro lugar para ver se eu acho a mesma marca. Se não achar, terei que mudar de marca, ok? Isso é importante a gente ter na nossa cabeça, porque a época da fidelidade aos ingredientes, eu acho que está acabando, né? Infelizmente, assim, se fosse por gosto,
A gente estabelece uma meta ali, a gente só quer trabalhar com aquele ingrediente, não dá problema, não dá reação, é sensacional, o resultado é top, só que isso impacta no nosso produto final, muito hoje em dia. Então, a gente tem que rever o que a gente quer para nós, o que a gente quer para a nossa vida, para o nosso negócio. Se a gente quer manter a qualidade e manter um preço acessível para o nosso consumidor, ou se a gente vai sempre seguir essa loucura de preços que está acontecendo aí com esses produtos mais tops, né? Então, a gente tem que definir bem essa direção do nosso negócio para não ter surpresas no caminho, tá? Então, isso está acontecendo com leite condensado, está acontecendo também com creme de leite, né? Creme de leite, antigamente era só a latinha e pronto, acabou, levou para casa, resolveu. E tem, lógico, tinha os frescos, né? As garrafinhas de creme de leite fresco. Hoje, além dos cremes de leite terem todos os teores de gordura também, né? Leia-se, 30 a 35% de gordura no fresco, que é o de garrafinha, com uma durabilidade menor, com uma manipulação mais complicada. O de latinha, 20 a 25% de gordura, varia conforme a marca, né? E os UHTs, que são os leites ultraaquecidos, que têm maior durabilidade, né? E esses leites têm em média 17% de gordura, já vi uns até com 15%, tá? Então, assim, fiquem de olho nos rótulos, porque isso impacta no resultado dos seus cremes, é fato, tá? Então, além disso, hoje a gente também tem acesso nessa mesma prateleira dos leites condensados e dos cremes de leite aos cremes culinários, que são cremes mistos, né, com outras gorduras ali fazendo a vez da gordura do leite, só que às vezes com alguns resíduos de sabor, né? Pode até ter às vezes o mesmo comportamento do creme de leite, parecido, enfim, mas atentem para isso. Os cremes culinários estão no mesmo lugar e você pode pegar um ao invés do outro. Nada contra o creme culinário, mas preste atenção sobre isso, tá ok? Depois, mais pra frente, a gente pode estar falando um pouco mais sobre os cremes culinários e essas outras gorduras aí que entram na vida da gente. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Bom, por falar em gordura, a gente tem visto também as manteigas atingindo um nível assim astronômico de preço. Quem usa manteiga, quem faz bolos amanteigados, quem faz muito buttercream, tá vendo que a manteiga tá disparando, né? Houve manteiga, meu amigo, o negócio tá feio. A gente não sabe de onde vem o próximo tiro, próxima vez que vai no supermercado, né? E o que está acontecendo? Para algumas marcas não serem totalmente retiradas da nossa lista de compras, eles estão incluindo margarina nas nossas manteigas. Olhem isso, né? Que bolo com manteiga é bolo com manteiga, bolo com margarina é bolo com margarina, né? Creme com margarina é diferente do creme com a manteiga. Buttercream, então, nem se fala, né? Então, assim, gente, prestem muita atenção, porque essas uniões de ingredientes, essas mesclas de ingredientes para manter o custo, elas são perigosas para nós no final de tudo, no fritar dos ovos, tá? Outra coisa que tem mudado, já tem um tempo que eu tenho percebido, são os óleos, os azeites, né? Eu não uso necessariamente azeite na confeitaria, mas algumas receitas, às vezes, até me surpreendo com os valores dos azeites. Por exemplo, você vai fazer uma focaccia, você precisa de um bom azeite, né? Você vai fazer um biscoito amanteigado salgado, você precisa de um bom azeite. Os azeites também dispararam assim numa reta incessante, não para de subir. E aí você vai lá na mesma prateleira dos azeites, tem o que do ladinho? Os azeites mistos, né? E tá escrito azeite, né? Aí você vai olhar azeite com uma união ao óleo de soja, não sei das quantas. Isso barateia o custo, ok, mas a gente perde em qualidade, né? Muito, muito. Sem falar da saúde, né? De quem, por exemplo, precisa comer azeite para a saúde, não pode comer óleo, tem que ter essa atenção redobrada na compra desse tipo de produto, tá? E aí, gente, por aí vai. Eu tô falando da parte de culinária, mas quem nunca percebeu que o sabão em pó antes era 1 kg e agora é 800 gramas, né? Estamos falando das reduções também de embalagens.
E por falar em chocolate, que a gente começou falando dos chocolates, uma coisa que chama muita atenção da gente, por exemplo, são aquelas caixas de bombom, né? Vou falar em bombom. Caixa de bombom, antigamente, a gente comprava uma caixa da Garoto, enfim, não tô aqui ganhando merchan de ninguém, tá, gente? Só lembrando, uma caixa da Nestlé, aquela de especialidades, putz, era tudo aquilo que vinha, 2, 3 de cada um, era bem gostosão, dava para todo mundo, enfim. Hoje é uma caixinha baixinha assim, ó, vem no máximo um de cada um e ainda tá na ponta da gôndola falando para você que tá em oferta, e você trouxa vai lá e compra, né? Então, assim, muita atenção que o mercado de chocolates tá numa vibe de mudar essas embalagens e a gente realmente como controlar. Ou a gente para de comprar ou a gente muda de marca, né? É isso que a gente tem que fazer. Enfim, por falar em chocolate, por falar em bombom, vou contar uma história para vocês, mais ou menos, que alguns mais antigos vão lembrar, né? Quem não lembra que o sonho de valsa era um chocolate bem mais suculentão, gostosão, grandão, que dava, sei lá, você dava umas 3 mordidas no sonho de valsa, e hoje ele tá um negocinho desse tamaninho que você bota na boca rapidão e já acabou, né? Quem não lembra disso? Bom, o sonho de valsa, na verdade, ele é um bombom que está no mercado desde 1938 e inicialmente ele realmente era um bombom pequeno que era vendido nas casas de bolacha, essas coisas, como um mini bombom, era vendido por quilo, né, pela Lacta, que antes era Lacta, hoje é a Mondelez. Enfim, quem não lembra disso, né? Depois de um tempo, aí houve uma campanha publicitária, o chocolate aumentou de tamanho, de 20 ele foi para 50 gramas, ganhou uma embalagem um pouco mais opulenta, com notas musicais do sonho de valsa, porque o slogan deles, eu tô falando isso porque é da minha outra parte de trabalho, tá? Eu sou da área de marketing de publicidade e eu me lembro bem disso. O slogan deles era divida o seu bombom com a sua namorada, ou seja, então era um bombom maior para você dividir com alguém, né? Esse era o grande slogan deles, para você dar um bombom de presente para sua namorada e dividir com ela, né? Que era super romântica a campanha, enfim, fez sucesso por muito tempo. E era um bombom suculento, com uma dupla camada de chocolate por fora, muito gostosão, né? O waffle muito crocante, muito gostoso. Enfim, o tempo passou, aquela embalagem que era torcidinha virou essa embalagem mais prática, né, desse empacotamento automático. Teoricamente, a sensação de tamanho para nós é a mesma, porque essa embalagem ela ganhou um pouco mais de papel e não torce, né? E a gente tem a sensação de que é o mesmo bombom de lá para cá, né? Então, assim, o bombom sonho de valsa ele era pequeno, sofreu um aumento, depois agora sofreu uma redução, porque a embalagem também mudou e agora ele, se não me engano, tem 20 gramas, 20 ou 30 gramas. Enfim, o chocolate não é mais o mesmo, tá, gente? Quem pensa que está comendo chocolate, mentira, ali é uma cobertura sabor chocolate, não é mais chocolate. E ao invés da dupla camada de chocolate que eles tanto se orgulhavam, agora é uma casquinha fininha de cobertura fracionada. É isso que é, tá? A sensação que a gente tem do paladar dele, não estou falando mal, tá? Estou falando que eu sou uma chocolatra inveterada. Eu gosto muito de chocolate, mesmo sendo antes de ser confeiteira, eu sempre gostei muito. Sempre gostei muito de sonho de valsa. Eu tenho até uma história de um amigo com sonho de valsa, eu vou contar para vocês. Eu gosto demais desse chocolate e eu sinto sim que ao longo dos anos ele mudou para pior. Essa é a minha visão sobre o chocolate. Hoje eu como bem pouco porque eu acho ele sebento na boca e eu não gosto de chocolate com sebo. Por ter contato com bons chocolates, eu aprendi que isso talvez tenha sido um gosto lá da minha infância afetiva e que hoje não se repete na mordida de um sonho de valsa, infelizmente. Uma perda, uma grande perda, porque era um chocolate que me dava muito, muito prazer, né? E eu tenho até um amigo que ele morava na Itália e uma vez eu encontrei com ele lá e aí ele me disse
que uma das coisas do Brasil que ele mais sentia falta, mas mais sentia falta, era de bombom, sonho de valsa, de bis, né, que também sofreu esse processo. Então, assim, todas as vezes que alguém pode levar para ele sonho de valsa para fora do Brasil, leva, porque ele sente falta. Mas enfim, como está muito tempo sem comer, não vai perceber muito a diferença. A gente que ao longo do tempo observou mais essa mudança, tem mais esse contato com o produto, talvez perceba mais. Talvez você não perceba, você não comia muito, não gosta de chocolate, enfim, mas eu, como chocolatra e observadora da culinária, da confeitaria, percebo que houve uma mudança muito ruim, assim como no bis. Também percebi que a quantidade de chocolate no bis diminuiu muito, é muito mais waffle do que chocolate, né? Ele murcha com uma facilidade muito maior do que antigamente. Antes ficava uma caixinha de bis aí aberta 3 dias, ele não murchava, e hoje ele murcha, né? E para que vocês entendam essas mudanças aí de embalagem, de ingrediente, por exemplo, a manobra que a Mondelez conseguiu fazer para pagar menos imposto, por exemplo, no sonho de valsa, colocando ele na categoria de waffle e não na categoria de bombom, porque na categoria de bombom paga mais imposto, tá? Então, assim, até as grandes estão fazendo mudancinhas para tentar manter algum padrão e oferecer mais ou menos o mesmo produto depois de anos. E nem elas conseguem, porque a gente conseguiria, né? Essa é a minha reflexão sobre esse assunto. A gente realmente tem que estudar o mercado, estudar alguns ingredientes, estudar as melhores substituições, fazer testes, talvez, para que a gente chegue num consenso e a gente consiga manter um padrão de qualidade para o nosso cliente final sem impactar nesses resultados de venda com preços abusivos, porque a gente não tem, né, como competir com os industriais. A gente já teoricamente é mais caro por ser uma confeitaria artesanal, afetiva, porque tem mais ligação, né, com sabores do passado. Então, no que a gente puder economizar, fazer uma variação inteligente, a gente tem que tentar, tá? Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que tudo na vida da gente é uma fase de mudança, né? Mesmo quando a gente, tô pensando em entrar na confeitaria, que eu vou assistir uns vídeos aqui da Carisa, ver o que ela fala para ver se eu entro ou não. Não estou desencorajando ninguém de entrar na confeitaria, tá? Só estou dando os alertas importantes que, como em toda profissão, a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar esperto, fazer as melhores compras, né? Mesmo se você não fosse entrar na confeitaria, fosse ter um restaurante, você ia ter que fazer as melhores compras para ter bons ingredientes e preços competitivos, né? Não tem milagre, gente. Esse é o grande pulo do gato dos empresários, driblar uma categoria de imposto aqui, como fez a Mondelez, driblar um ingrediente ali, como fez a Mondelez, mudando a composição do bombom, mudando o tamanho do bombom, enfim. A gente está o tempo todo sendo sujeito a esse tipo de mudanças de comportamento. Cabe a nós saber como que a gente vai agir e como que a gente vai repassar isso na nossa vida, nos nossos negócios, tá bom? Essa era a minha dica que eu tinha para falar sobre os ingredientes. Não tenho ingredientes aqui para mostrar para vocês, porque eu acho que todo mundo tem experiências suficientes indo aos supermercados e daqui para frente vai começar a observar bem mais essas questões, né? Atento aí, por favor. Outra coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante com relação ao leite em pó, gente. O leite em pó, ele está sendo também extremamente comentado, além do leite condensado, porque alguns produtos exatamente com a mesma embalagem, mesma cor e mesmo tudo, tá vindo como composto lácteo escrito embaixo. Atenção, aquele da latinha tá exatamente na gôndola igual do lado do leite em pó. Um custa 15 tralalá, pelo menos aqui na minha região, o outro custa 13 e tralalá, R$2 de diferença às vezes. Um é leite, ok, você compra para o seu filho, você dá mamar. Aí no momento que você está numa dificuldade, você vai e pega o de 13, só que aquilo não é leite, tá, gente? É composto lácteo,
que é uma mistura de coisas, inclusive soro do leite, que é a sobra da produção do leite, tá? Transformado em leite em pó e quase o mesmo valor do leite integral. Então, atenção! O leite em pó, tanto de saquinho quanto de latinha, tem essas duas variações hoje em dia. Dá diferença no preparo? Em alguns sim, outros talvez não, né? Eu uso muito ele como espessante, às vezes de brigadeiro. Então, como eu uso o leite condensado de 8%, então não tem muita diferença usando o composto lácteo, que tem o mesmo gosto. Mas, dependendo da proporção de leite em pó que vá na sua receita, dá diferença sim, ok? Então, atenção, esse era meu último alerta aí com relação ao leite em pó, a esse teor aí de porcentagem de gordura também, né? Então, eu acho que é importante a gente ficar ligado o tempo todo e comprar de uma forma consciente. Não achou justo a troca do que está sendo feito com você? Muda de marca. Essa é a minha dica, tá bom? Então a gente vai voltar a falar de outros ingredientes aí futuramente, vou voltar a falar das farinhas, enfim, de gorduras. Para que eu falo tudo isso? É porque eu quero mostrar que eu sei? Claro que não. É porque eu quero que você entenda a verdade sobre esses ingredientes, o comportamento deles, para que daí lá na frente, a hora que eu começar a te falar sobre produto final, sobre resultado de produto final, sobre receita, você já saiba esse comportamento dos ingredientes e já vai falar, ah, ela mandou pôr 5 gemas, eu não vou pôr 4, porque senão não vai dar certo, porque o espessante de 5 gemas é importante nessa receita, porque ela falou do poder espessante dos ovos, entenderam? Eu estou fazendo tudo certinho para que vocês no final disso tudo sejam bons confeiteiros, seja para sua família, seja profissionalmente, não sei qual é o objetivo de vocês, seja para uma renda extra. Eu só estou aqui mesmo para dar as minhas dicas e ajudar você a seguir de repente um novo caminho, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.